O Evangelho segundo narrativa de João, no capítulo 1, verso 1, diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O apóstolo João começa a narrativa do seu Evangelho denominando o Senhor Jesus Cristo como Verbo, uma palavra que tem no seu original grego logos. Mediante esse título do Senhor Jesus Cristo, João, o evangelista, apresenta o Senhor Jesus Cristo como a palavra de Deus personificada. Isso é extremamente importante de entendermos. Ele é o porta-voz, é a palavra que ambulante, podemos assim dizer, quando ele esteve aqui na terra. E declara que nestes últimos dias, Deus falou e continua falando através do seu Filho. O Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Nós podemos ver aos Hebreus capítulo 1, verso 1, que diz: Havendo Deus outrora falado de muitas maneiras e de muitas vezes aos pais, aos profetas, nesses últimos dias nos fala através do Filho. Estamos nesses últimos dias e a base principal no nosso entendimento para com Deus é a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós podemos ver várias facetas a respeito deste verbo, que declaram que o Senhor Jesus Cristo é a sabedoria multiforme de Deus. Encontramos em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30, o apóstolo Paulo declarará: Mas vós sois dele em Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Tudo que nós precisamos em termos de orientação para a vida espiritual, para a nossa salvação, está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Também encontramos o mesmo apóstolo falar em Efésios, capítulo 3, verso 10 e 11, ele diz: Para que agora, pela a igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vemos principalmente a questão dessa multiforme sabedoria de Deus sendo revelada através da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, mas vemos também o que Paulo considerava o mistério de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a porta-voz do anúncio, da proclamação deste eterno propósito que Deus fez através de Jesus Cristo para nos salvar. Portanto, não devemos menosprezar a casa do Senhor, a igreja do Senhor. Infelizmente, muitos dão pouco valor à igreja. Muitos hoje acham
que se eu escutar uma mensagem pelo YouTube, pelos canais sociais, fazer um culto somente, ficar em casa, ver pela televisão é o suficiente, mas sem nenhum contato com a igreja. Isso está totalmente fora do propósito de Deus. A igreja serve para o aperfeiçoamento das nossas vidas, quando nós vamos sendo como uma massa que é feita por um cozinheiro, por exemplo, que junta vários ingredientes para formar um determinado produto comestível. Assim também Deus vai nos formando uns com os outros, pedras que vão sendo trabalhadas para a construção de um edifício, como é sempre colocado pelo apóstolo Paulo, para que esse edifício cresça e seja um agente na mão de Deus para a proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vemos então a perfeita revelação da natureza e da pessoa de Deus, conforme encontramos no verso 3 ao verso 5 de João. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Vemos aqui a revelação da natureza e da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele estava a vida e a luz que nos leva à vida eterna. Portanto, entendamos essa natureza da pessoa do Senhor Jesus Cristo, na sua sabedoria multiforme de Deus, na revelação da sua natureza e da pessoa de Deus. Assim como as palavras de um homem revelam o que está dentro do seu coração e da sua mente, assim nós temos que dar o devido valor às palavras do Senhor Jesus Cristo, que é considerado como o Verbo, a palavra de Deus, aquilo que revela o coração e a mente de Deus. Portanto, a palavra de Deus tem que ser cristocêntrica, porque Cristo é a revelação especial de Deus. Deus se revelou, como diz o Salmo 19, através da sua criação, pelas suas obras realizadas. E Deus se revela através de uma revelação toda especial na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João, ele nos apresenta algumas características principais do Senhor Jesus Cristo como Verbo. No princípio era o Verbo. O relacionamento entre o Verbo e o Pai. Cristo pré-existia com Deus antes da criação do mundo. Encontramos em Colossenses, capítulo 1, verso 15, diz: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E o verso 19 diz: porque foi do agrado do Pai que
toda a plenitude nele habitasse. Então encontramos este relacionamento antes da criação do mundo. Ele era uma pessoa existente desde a eternidade, distinto do Deus Pai, mas em eterna comunhão com Ele. Cristo era divino, como diz João aqui. No princípio era o Verbo. O Verbo é Deus, tinha a mesma natureza de Deus. Colossenses capítulo 2, verso 9 diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Encontramos uma outra característica quando lemos esse verso primeiro. Podemos dizer o relacionamento entre o Verbo e o mundo. Foi por intermédio do Senhor Jesus Cristo que Deus, Pai, criou o mundo e o sustenta. O Verbo estava com Deus. E no verso 3 diz, de João 1, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Este relacionamento com o mundo, a criação do que nós encontramos neste mundo. Podemos ler isso também em Colossenses capítulo 1, verso 17. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Importância dessa revelação, desse relacionamento que podemos ver através da palavra do Senhor, que o Senhor Jesus Cristo fez com o mundo. Ainda em Hebreus capítulo 1, verso 2 diz: a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então toda a criação deste mundo foi feita pelo Senhor Jesus Cristo. E encontramos uma outra característica deste Verbo. O Verbo era Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, nos falando da humanidade do Senhor Jesus Cristo. João capítulo 1, verso 14, fala-nos sobre isso. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, nos mostrando através do evangelista João, que foi um contemporâneo do Senhor Jesus Cristo, um dos seus discípulos mais íntimos. Ele pôde compreender essa natureza tanto humana como divina do Senhor Jesus Cristo, falando da sua glória, falando também da sua humanidade. Em Jesus, Deus tornou-se um ser humano com a mesma natureza do homem. Isso é fundamental para comunicar o seu plano divino para a humanidade, para salvar, resgatar aqueles que haveriam de crer, aqueles que haveriam de ouvir e crer no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas devemos entender que Ele, Senhor Jesus Cristo, era sem pecado. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
a natureza com a natureza humana, mas com uma natureza santa, sem pecado. E este era o plano básico da encarnação. Cristo deixou o céu e experimentou a condição da vida, do ambiente humanos, ao entrar no mundo pela porta do nascimento humano. O Senhor teve que nascer como todos nós nascemos, e assim ele pôde ficar aqui conosco durante 3 anos e meio, para cumprir com este propósito de Deus, de nos dar esta tão grande salvação. Como diz o escritor aos Hebreus, como escaparemos nós ou negligenciarmos diante de tão grande salvação? Não podemos perder esta grande oportunidade que o Senhor Jesus Cristo, tomando todo esse trabalho de se encarnar, de tomar a forma humana, de deixar por um tempo a sua glória e se encarnar, sofrer aqui neste mundo as mesmas circunstâncias que nós temos, padecendo e se tornando maldito por nós, para que através da sua vida, do seu sacrifício, nós fôssemos reconciliados com Deus, nós tivéssemos a redenção. Ele foi aquele que pagou o preço diante de Deus, para que a justiça que ele conquistou lá na cruz do Calvário pudesse também estar nas nossas vidas. Mateus, capítulo 1, verso 23 diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido, é Deus conosco. Esse Deus que se fez carne, que habitou entre nós. Podemos ver também a sua humanidade. Então, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o no princípio era o Verbo estava com Deus, falando da sua encarnação, e o Verbo era Deus, falando da sua humanidade, falando deste mundo em que nós vivemos, para nos mostrar este plano de Deus tão maravilhoso que nos conduz à vida eterna. E ainda neste Evangelho de João, nos diz a grande missão do Senhor Jesus Cristo. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, falando a respeito da nação de Israel. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Uma transformação, um posicionamento todo diferente de uma criação da nossa natureza humana aqui neste mundo, mas quando recebemos o Senhor Jesus Cristo, quando Ele abre a porta do nosso coração e o Espírito Santo nos convence que somos pecadores e que somente pela obra que o Senhor Jesus realizou no Calvário, quando aceitamos essa obra, nós, diz o texto, que tem o poder, isto é, o Espírito Santo, ele nos sela como filhos de Deus, aqueles que creem
no seu nome, que não nasceram do sangue, isto é, de uma linhagem humana, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas nasceram de Deus. Que você possa experimentar também este nascimento espiritual que o Senhor Jesus veio trazer aqui como grande oferecimento para a nossa reconciliação com Deus, para que tenhamos paz, para que tenhamos vida eterna. O Senhor Jesus disse em João, nesse mesmo evangelho, no seu capítulo 5, no seu verso 24, ele diz palavras profundas. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ouve e crê. Expressões que enfatizam uma ação contínua que nós devemos praticar para ter uma fé viva no presente e assim sempre ouvirmos a palavra do Senhor, crendo que o Senhor Jesus Cristo é aquele que o Pai enviou para nos trazer vida e vida em abundância. Que Deus possa abrir o teu coração, prezado ouvinte, nesta manhã, e que este verbo divino adentre na sua vida e faça morada na sua vida, para que você seja também neste mundo um lugar de habitação ao Senhor, um santuário ao Senhor, um templo santo do Senhor. É a nossa oração agora. Senhor, abençoa esta vida que está ouvindo atentamente o teu evangelho. O verbo era Deus, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Que este verbo divino, que é o Senhor Jesus Cristo, adentre o coração, ilumine o coração e que possa tirar todas as trevas, a incredulidade, a indiferença e colocar a fé genuína, esse dom que nos oferece essa salvação que vem através do Senhor Jesus Cristo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.